Aí, professor Cassiano, boa noite. Tudo bem, Roberto? Como está? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo bem? Tudo em paz? Aproveitando um pouco do frio. É, né? Aqui tá friozinho. Tem gente aí lá de Fortaleza. Acabou de mandar mensagem, deixar mensagem para que Fortaleza está muito quente. Aqui fica difícil até de falar. Deve estar bem melhor do que no sul. Show, boa noite, boa noite. Professor, só vamos dar um tempinho aí, mais uns 2 minutinhos. É o tempo que o pessoal vai chegando, tá bom? A gente vai conversando Meu para ver som, se espanta, o ver som se tá bom para espanta. ti? Tá bom, tá bom. Tá, perfeito. Legal. Se você quiser afastar um pouquinho a sua câmera, aí, que daí o seu rosto fica todo no. Isso, Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. ok. Aí, Tecnologia. tranquilo. Aí, ficou bom. Legal. São 19:03. Pois é. Então, aí fica bom. Esses primeiros minutos a gente aguarda o pessoal chegar, faz os ajustes aqui de som, de áudio, tá? Aí para a gente dar o pontapé inicial. Então, vamos lá, né? O pessoal já está chegando e vai acompanhando com o decorrer da live, tá bom? Então, professor, eu vou fazer a introdução aqui e vou lhe apresentar. Lembrando aos colegas que nos assistem que as perguntas dessa vez vai ficar para o final. Foi um acordo firmado entre o mediador e o convidado, tá bom? Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Roberto, sou aluno do doutorando do Pós-Arc e falo em nome dos discentes desse programa de pós-graduação de arquitetura aqui da UFSC. E hoje nós vamos falar com o professor Cassiano, né? Professor Cassiano, o resumo do seu currículo, ele é graduado em Educação Física, mestrado e doutorado em Atividade Física e Saúde. Ele é docente do Centro de Desportos da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua como orientador e mestrado e doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFSC, nota 6 da CAPES. Membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Nos últimos anos, atua como membro dos coordenadores de pesquisas EpiFloripa, idoso, e tem interesse no estudo da relação do envelhecimento ativo e saudável com as cidades e seu ambiente construído e social. Aqui eu vou abrir, vou acrescentar um pouquinho, professor. Nos periódicos da Cielo tem um total de 27 trabalhos e um total de 67 citações. No periódico Scopus, ele tem um total de 256 trabalhos e um total de 296 citações até a data de fevereiro de 2008. Professor Cassiano, de hora em diante, a palavra é sua. E muito obrigado pelo aceite do convite. Olá, obrigado, Roberto. Agradeço a você e estendo esse agradecimento a todos os professores e discentes do POSARC, né, no programa de pós-graduação em arquitetura aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito feliz em poder conversar com vocês aí, trocar algumas ideias sobre um tema que eu gosto bastante e tenho trabalhado, tá? Então, eu combinei com o Roberto aí para a gente fazer mais ou menos um bate-papo, então vou falar sobre algumas coisas que eu não sou da área de arquitetura e urbanismo especificamente, né? Mas tenho um interesse muito grande sobre a organização das cidades e como que as cidades impactam na saúde das pessoas, né? Venho trabalhando com isso. Uhum, Então existe realmente uma interface muito grande com a arquitetura, com o urbanismo, com a saúde pública, nos trabalhos que eu tenho desenvolvido e tenho orientado. Então ficar claro que o meu viés, o meu olhar um pouco tem essa questão um pouco da saúde, né? E da educação física, que é a minha área de formação básica. Eu tenho, desde 2013, durante o meu doutorado, que eu realizei na cidade de Curitiba, com orientação do professor Rodrigo Reis,
eu tenho discutido as questões do ambiente relacionado à atividade física, promoção de atividade física. E a partir de 2014, quando eu ingressei na UFSC, eu ingressei junto ao projeto denominado EP Floripa Idoso, que é um estudo longitudinal, que começou em 2009, a primeira coleta, que avalia aproximadamente 1.700 idosos de forma longitudinal. Então, a primeira onda de coleta foi em 2009, a segunda em 2013 e a terceira em 2018 e 2019. Então, a gente tem acompanhado esse grupo de idosos para identificar condições de saúde desses idosos, mas um foco específico, que é o que eu tenho trabalhado, o efeito que a cidade, ou que as características da cidade têm sobre a percepção do idoso sobre essa cidade, e como isso está relacionado com a promoção de atividade física e com os dados de saúde desses idosos. Então, eu vou falar um pouco dessas experiências que a gente teve aqui em Florianópolis sobre isso, tá bom, Roberto? Ok. Para começar, eu fiz um roteiro aqui, depois vou deixar o espaço para que as pessoas possam fazer algumas perguntas e a gente possa esclarecer mais algumas coisas. Mas eu gostaria de começar conversando com você sobre o panorama atual do envelhecimento. Acho que é importante a gente entender aonde a gente está nesse momento de envelhecimento do Brasil e do mundo. Então, para a gente ter uma ideia, o Brasil tem aproximadamente 12% da população, 12 a 13% da população idosa, ou seja, mais de 60 anos de idade. Florianópolis tem 12% de idosos atualmente, né? Então, os dados do IBGE. Estima-se que em 2050 o Brasil passe a ter a sexta maior população em número de idosos do mundo, com aproximadamente 25% da população tendo mais do que 60 anos de idade. Isso significa que para cada 4 brasileiros, um será idoso. Isso em 2050. Nós temos 30 anos para isso acontecer, que é muito rápido. Então, essa é a primeira característica atual que nós temos que pensar enquanto pesquisadores, enquanto gestores de cidades ou de organismos. Nós estamos passando por um processo de envelhecimento muito rápido, que aconteceu em outros continentes, mas de uma maneira muito mais lenta. Então, nós vamos passar, possivelmente, por esse processo muito rápido. Nós podemos... a segunda característica, o segundo ponto que eu queria falar, era que 84% desses idosos vivem em centros urbanos. Ou seja, é uma outra característica importante que nós temos que considerar. A maior parte dos idosos vivem nas cidades. E esse dado vai chegar por volta de 90% em termos de 2050. Então, nós teremos uma população mais velha e boa parte dessa população idosa vivendo na cidade. Uma outra característica importante, só para vocês terem uma ideia, mensalmente, ou seja, cada mês, existe um aumento de 1 milhão de idosos, ou de pessoas que atingem 60 anos. Ou seja, cada mês, final de mês, você tem 1 milhão de novos idosos no mundo. Desse 1 milhão, 800 mil vivem em países de renda média e baixa, como o Brasil e América Latina, principalmente e África. Ou seja, esse processo de envelhecimento está sendo muito mais acelerado nessas regiões do mundo, porque as outras regiões já passaram por esse processo de uma forma muito mais lenta. Então, os impactos que nós vamos ter na parte da economia e a parte de saúde pública, ele vai acontecer muito forte nesses países, incluindo aqui o Brasil. Tem uma outra característica que nós temos que analisar quando nós falamos desse panorama do envelhecimento, que é como é que se deu essa urbanização em relação aos idosos, né? Então, a gente precisa identificar que no Brasil, na década de 80 e 90, houve uma elevada migração do campo para as cidades. Então, houve uma taxa de pessoas muito elevada, uma taxa de indivíduos que se mudou do campo para a cidade. Só que existe uma característica muito importante. As cidades, elas não estavam preparadas para receber essas pessoas. E não houve um planejamento urbano para receber esse contingente de pessoas que vinham desses locais do interior do país. Com isso, o que acabou acontecendo? Existia um centro comercial, que era onde acontecia basicamente
todas a região do comércio, e as pessoas que vieram, que chegaram do interior, elas fixaram-se nas periferias, na periferia desses grandes centros. E essa periferia ela também não estava preparada em termos de escolas, rede de atendimento de saúde, saneamento básico. Ou seja, você gerou no entorno das cidades, dos grandes centros, periferias com baixa renda per capita. E é onde grande parte dos idosos atuais vão viver. Então, isso é muito importante para a gente entender a questão do envelhecimento e os desafios que nós temos para enfrentar sobre o envelhecimento atual. Então, desses 84% dos idosos que vivem na cidade, boa parte deles vivem em periferias, com baixo acesso à saúde, com baixa renda ou com a renda mínima, e que precisam de uma série de elementos para melhorar a sua condição de vida nesse momento. Então, esse é um panorama que eu faço para a gente pensar um pouquinho sobre os desafios que é promover um envelhecimento saudável para esse grupo da população que talvez seja um dos maiores grupos. Mas vamos pensar um pouquinho para frente, como é que vai ser o futuro? Eu queria trazer um estudo bem interessante que eu achei nas minhas revisões, nas minhas leituras, que é um estudo publicado pela revista Lancet. A Lancet é uma revista na área médica muito conceituada, na área de saúde, e ela fez uma projeção sobre taxa de fertilidade e de envelhecimento, expectativa de vida, para o próximo século. Então, em 2017, nós iniciamos um novo século, que para alguns está começando agora depois da pandemia, mas 2017 marca esse início, de 17 até 2100. E tem uma conclusão muito importante nesse estudo que a gente precisa começar a analisar, que é o quê? Existe uma tendência de diminuição do tamanho da população mundial. As projeções que foram feitas são de que até 2046 haverá um aumento da população. E depois de 2046, 2047, 2050, o que vai começar a ocorrer? Vai ocorrer uma diminuição, um declínio do tamanho da população mundial. No Brasil, para vocês terem uma ideia, o estudo estima que a população deve encolher 50 milhões em termos de número de pessoas, colocando o Brasil aí na 13ª posição em termos de número de pessoas, população no país. E o continente africano vai ser o continente com o maior número de pessoas. Então, vejam, haverá mudanças significativas nisso. E aí, mas por que isso vai acontecer? Basicamente por um fator importante que é a baixa taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher tem diminuído significativamente em diversos países, na Europa muito forte, no Brasil a gente já tem esse cenário, e isso é resultado de duas questões. Primeiro, maior escolaridade das mulheres nessas regiões, então a mulher consegue maior acesso à escolaridade, e esse maior acesso à escolaridade dá para ela empoderamento para tomar decisões sobre o uso ou não de contraceptivos. Então, aumenta esse acesso a contraceptivos e isso faz com que reduza-se essa taxa de fecundidade. Então, isso vai resultar no quê? Vai resultar numa população menor, mas numa população mais velha ainda. Uma população mais envelhecida, porque nós vamos ficar com um percentual muito maior de idosos. Então, esse é um desafio de pensar como é que esse mundo novo vai se reorganizar. E aí a gente não está nem considerando outras questões aí do atual momento, Então, esse artigo ele traz esse cenário para a gente pensar um pouquinho como é que vai ser esse panorama no futuro com essas características. E o que vai resultar nisso em termos de pensar para cidades ou desse panorama? Primeiro, é a migração das pessoas para países que hoje já têm uma baixa população, para suprir a mão de obra em alguns determinados trabalhos ou determinados afazeres que não existe mais jovens para fazer. Exemplo, Portugal, Canadá, já tem processo para chamar pessoas para fazer alguns tipos de trabalho. Isso vai se acelerar. Então, muitas pessoas vão sair de países latinos ou de outras regiões africanas para viverem nesses países para poder trabalhar, porque lá já tem uma condição razoável de vida, uma sociedade um pouco mais organizada e tal, então isso talvez leve muitas pessoas a irem para lá.
Segundo, a necessidade muito grande de apoio para as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas vão precisar de mais suporte, de mais apoio, então desse apoio. E terceiro, talvez seja uma crise da saúde pública, porque se você tem menos jovens para produzir, ou dentro dessa lógica existente hoje, você vai necessitar também de muito mais atendimentos de saúde dessa população idosa. Então, essa é uma perspectiva também que nós precisamos pensar. Ah, mas isso está muito distante, Cassiano. Isso talvez seja muito... Não. Se nós pensarmos, se você hoje tem 30 anos, em 2050, você já vai ter 60. Né? Então, você vai fazer parte desse panorama, dessa transição demográfica que nós estamos passando. E se você for um jovem de 10, 12 anos hoje, 2100 você vai ter 85, 86, 87 anos, 90 anos. Ou seja, você vai estar nesse processo de transição. Isso talvez seja extremamente importante. Por quê? Porque o processo de envelhecimento ele deve ser encarado como um processo. Né? O envelhecimento ele deve ser encarado como um processo e não como um fim. Olha, quando eu chegar lá com 60 anos, eu penso de que forma eu vou me organizar, de que forma eu vou viver. Então, o que eu quero dizer com isso nessa fala inicial que eu fiz, Roberto, e colegas que estão me assistindo? É de que o panorama ele é complexo. Né? Nós temos que lidar com uma taxa de envelhecimento muito acelerada. O Brasil vai ter muitos idosos, mas, por outro lado, a gente tem uma perspectiva de diminuição da mão de obra de jovens nesses países, que vai afetar a economia e possivelmente a gente tenha um menor recurso para distribuir entre os cidadãos que estão nesse mundo. Né? Então, terá que se pensar numa nova forma de reorganizar essa economia, né? Para que você tenha recursos para atender essa população idosa que vai necessitar de recursos. Por quê? Porque não é todos os países que vão possuir um planejamento de envelhecimento, ou seja, não são todas as pessoas que têm um planejamento de envelhecimento e aposentadoria. Principalmente hoje com o aumento do número da informalidade do emprego, né? E do trabalho. Se você tem informalidade, você não tem uma previsão de aposentadoria. Se você não tem uma previsão de aposentadoria, você não tem previsão de renda. Então, nos países onde não existe apoio de renda mínima, o que vai acontecer com essa população, que é 1/4 da população daquele país? Então, isso a gente precisa pensar em aspectos básicos. Vocês devem estar pensando assim, bom, mas então não tem... Está sendo trazendo um monte de ponto negativo em relação ao envelhecimento, né? Então não tem muitos benefícios em se tornar um idoso. E eu queria falar, não, existem, tá? A gente tem muitos aspectos positivos. O primeiro deles, e o que está bem claro, é que nós estamos vivendo mais e isso é bom. Né? Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. Em 2000, nós passamos por uma expectativa de vida perto dos 70 anos. E nós esperamos, e hoje nós temos a expectativa de 76 anos no Brasil, mas tem regiões do país que a expectativa de vida vai a 80, 82 anos. As mulheres um pouco mais e os homens, mulheres em torno de 80, e homens em 72 anos. Então viver mais é o fato positivo nosso, tá? Mas tem uma segunda questão. Desses anos que nós temos ganho de vida, dessa expectativa aumentada, quantos deles são realmente anos de vida saudável? Ou anos de vida livre de alguma dependência ou de alguma doença? Esse é um dado que eu acho que é mais importante para quem é pesquisador, para quem é gestor público, para poder trabalhar. Quantos anos, e aí a Organização Mundial da Saúde projetou esses dados e fez um relatório dizendo o seguinte, olha, no Brasil, 67 anos é a idade, a expectativa de vida saudável do brasileiro. Só que isso varia muito. Você vai pegar regiões do Nordeste brasileiro que a expectativa de vida saudável está em torno de 56, 57 anos. Você vai pegar zonas de Santa Catarina que a expectativa de vida saudável está perto dos 80. Então, o que eu quero dizer isso? Que dependendo do lugar que você está vivendo, independente dos aspectos biológicos, o local que você escolheu para viver, parece que escolheu para viver não, mas que nasceu e viveu, tem um impacto significativo na expectativa de vida que você tem, na expectativa de vida saudável que você tem.
Então, isso mostra muito forte para nós que o envelhecimento ele é um processo e que esse processo ele tem uma grande determinação ambiental, né, dos aspectos ambientais. O que o professor Marcos Narras, que é da educação física, e quem é da educação física conheceu, fala nos seus livros, nos seus artigos sobre o estilo de vida. Que estilo de vida essa pessoa tem adotado e tem conduzido que vai levar ela a um envelhecimento mais saudável. Né? Então, para vocês terem uma ideia só desse dado, se você nasceu em Florianópolis, então eu falei já, a expectativa de vida de quem nasce em Florianópolis é perto dos 80 anos. Né? Se você nascer no Maranhão, aí eu peguei o Maranhão só pelas estatísticas, não tenho nenhuma questão, mas a expectativa de vida lá é de 69 anos. Né? Então, são 10 anos a menos no mesmo país. Né? Claro, com regiões bem diferentes, mas isso nos traz um componente ambiental bem importante que a gente precisa pensar e precisa refletir sobre o que existe nessas cidades de diferente. E aí eu poderia trazer dois aspectos bem importantes. O primeiro, índice de desenvolvimento humano. O quanto é desenvolvido socialmente essas regiões são muito diferentes. E o segundo é o índice de desigualdade, né? Que é um índice chamado índice Gini, que ele mede o quão desigual é a distribuição de renda dentro daquele espaço. Quanto mais desigual, significa que tem muita gente ganhando muito dinheiro e tem pouca gente, mas ganhando muito dinheiro e muita gente com quase nada. Então, se você tem lugares muito desiguais, é claro que esse lugar não tende a se desenvolver de uma forma muito boa. E esse talvez seja um dos grandes desafios para o envelhecimento saudável. É tornar as cidades, tornar os espaços, os bairros cada vez mais iguais, no sentido dessa igualdade de condições do ambiente para as pessoas. E eu não falo pessoa só do idoso, porque você não nasce um dia e depois no outro dia é idoso. Você vai passar por um processo da vida inteira para se tornar idoso. Né? Então, esse é um ponto bastante importante. Então, o que me levou a estudar um pouco as questões do ambiente foi isso. O que está atrelado a essas condições ambientais que podem ser modificadas para promover um melhor envelhecimento em lugares que a gente assumidamente sabe que tem baixa expectativa de vida. Então, eu queria agora trazer para vocês o que nós podemos fazer, então, para potencializar esse envelhecimento saudável. Bom, as cidades têm realmente uma capacidade de promover o envelhecimento saudável, de que forma? Né? Então, eu vou trazer para vocês uma história que esses pontos eles estão claros já, eu acho, para a literatura. Mas o primeiro é que nós não podemos depender da mudança de comportamento. Eu já falei um pouco sobre isso, né? A mudança de comportamento ela é importante, mas ela é individual, ela demora e ela não tem uma retenção, uma continuidade muito grande. Então nós precisamos, na verdade, melhorar a saúde das comunidades para que essas mudanças sejam permanentes ou semi-permanentes em diferentes níveis. Então eu acredito que as mudanças na cidade elas podem favorecer um número maior de pessoas e podem ajudar a que essas mudanças sejam permanentes. E um segundo item que eu acho que é bem importante, que eu acho que se todos que estão nos acompanhando guardarem, eu acho que já vale. E quando se trata de longevidade, de forma saudável, não há uma solução a curto prazo. Né? Então não há uma fórmula mágica para dizer o seguinte, olha, agora eu vou virar uma pessoa saudável. Então isso é uma construção de longo prazo. E quem mostra claramente isso para nós é um produtor da National Geographic chamado Dan Buettner, que em 2004 ele desenvolveu, junto com a National Geographic, um documentário que depois virou um livro, um best-seller, chamado Blue Zone, que são zonas azuis. Né? Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar o livro e o documentário. E ele traz uma análise muito interessante que fala um pouco sobre isso que eu estou tentando mostrar para vocês.
Ele tinha uma ideia, e a equipe dele do documentário tinha uma ideia, que era o quê? Vamos localizar lugares no mundo onde as pessoas vivem muito tempo. E vamos localizar lugares no mundo onde elas, além de viver, elas vivem muito bem. Que elas têm uma elevada expectativa de vida e conseguem viver autonomamente. Na verdade, o que ele queria era o paraíso para o idoso viver, né? Então, ele queria encontrar esse lugar. E eles começaram a cruzar vários dados estatísticos de expectativa de vida, de mortalidade, de morbidades, de doenças, e mapearam 5 lugares no mundo onde existia alta expectativa de vida, ou seja, taxa de sobrevida muito alta, as pessoas viviam muito, e viviam autonomamente, ou seja, independentemente. Esses lugares, eles visitaram esses lugares, conversaram com os moradores e fizeram uma série de acompanhamentos com esses locais. E vão resumir toda a questão em 9 pontos principais que são comuns desses lugares. E esses 9 pontos é o que basicamente dão origem ou perpassam depois grande parte dos documentos que hoje existem sobre o envelhecimento saudável. Eles não nasceram baseados nisso, mas eles complementam porque são elementos comuns. Esses 5 lugares que ele encontrou, um foi no Japão, né? Okinawa, no Japão, no Ouro, na Itália, Nicoya, que é na Costa Rica, a ilha de Caria, na Grécia, e Loma Lima, que é uma localidade nos Estados Unidos. Então, essas 5 localidades, essas 5 cidades, elas tinham uma característica muito peculiar. A expectativa de vida era muito maior do que no restante do país. Então, ao visitar esses lugares, o Dan Buettner, ele identificou o que existia lá que fazia que as pessoas viviam mais, na percepção das pessoas e na análise que eles fizeram. Primeiro item, movimento. As pessoas se movimentavam muito. E elas não se movimentavam de fazer exercício na academia, de exercícios, esportes, não. Elas caminhavam muito. Todos os deslocamentos delas ou eram de bicicleta ou eram a pé. E eram deslocamentos diários e rotineiros. Elas não pensavam sobre aqueles processos de caminhada. Aqueles processos de caminhada faziam parte da vida diária deles. Então, esse era o primeiro item. O segundo item é sobre alimentação. Então, eles consumiam basicamente alimentos in natura, pouquíssimos alimentos industrializados. É um segundo aspecto importante. E além de consumir alimentos in natura em grande quantidade, eles tinham um equilíbrio alimentar. Então, eles conseguiam ter um equilíbrio, faziam as refeições todos juntos, tinham tempo para essas refeições, tinham uma organização diária para a alimentação. Baixo nível de estresse. Então, a vida é num ritmo muito menor nessas cidades. Ou seja, as coisas acontecem em um ritmo muito mais lento do que talvez nós estamos acostumados. Existia um elevado convívio social. Ou seja, as pessoas conviviam muito. Você conhecia todas as pessoas do bairro, você interagia, muito trabalho voluntário entre os grupos. Estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Você convivia com pessoas que tinham hábitos saudáveis e isso te levava a ter hábitos saudáveis também. Um outro ponto importante que é para a gente refletir é sobre que ele identificou que boa parte desses grupos tinham relação com alguma fé ou crença religiosa ou espiritual. Então eles acreditavam em alguma coisa, eles depositavam os pensamentos deles sobre alguma coisa relacionada a isso. E isso também, de alguma forma, fazia com que esse grupo tivesse um controle de estresse melhor e uma série de outros aspectos. E 2 últimos itens. Um era o consumo elevado de resveratrol, que é um antioxidante natural presente na uva, e no vinho e tal, que eles consumiam em grande quantidade. E o último elemento que o Dan coloca no documentário é que existia um propósito de vida para essas pessoas. Então, todas essas questões que o documentário aponta, eles nos mostram o quê? Bom, é possível ter um local para se viver
que leve a condições que desenvolvam uma comunidade saudável e não somente uma pessoa saudável, ele mostra que sim, é possível. É claro que para isso o estilo de vida dessas pessoas é bem diferente do estilo de vida que nós temos, por exemplo, em grandes cidades. E um outro ponto importante é que a equipe do National Geographic identificou um ponto bem importante, que foi o seguinte: todas as pessoas com mais idade, elas tinham uma habilidade, uma habilidade específica. E a habilidade era saber tocar um instrumento, era fazer uma carpintaria, pintar, cantar, ou cozinhar. Ou seja, todos eles, ou a grande parte deles, tinha alguma característica de habilidade, ou seja, desenvolveu alguma habilidade durante a vida e essa habilidade era mantida, né? Então, esse idoso ele não tinha um processo de aposentadoria e para e vai fazer outra coisa. Não, ele tinha um processo que continuou durante a vida inteira. E aqui eu quero chamar a atenção para isso. Será que nossos jovens hoje têm desenvolvido alguma habilidade ou têm desenvolvido habilidades que vão poder usar para a vida inteira? Eu tenho pensado muito nisso e tenho observado que nós temos investido muito no conhecimento, né? Os jovens têm um conhecimento muito grande, mas cada vez menos os jovens investem em habilidades, né? Habilidades manuais, habilidades de controle, seja aprender a cozinhar, seja aprender a tocar um instrumento, a cantar, coisas gerais da vida que talvez façam sentido para quando você tiver um pouco mais de idade, ou vai fazer sentido para a vida inteira. Então isso é uma coisa que talvez a gente precise pensar dentro dessa cultura do envelhecimento, dentro desse processo do envelhecimento, tá? Esse é um ponto que eu acho importante desse contexto que eu falei aqui sobre essas questões. Depois que eu li o livro e vi o documentário, eu fiquei mais convencido de que essas zonas azuis, ou os blue zonas, são um parênteses aqui, por que era chamada de blue zonas? Tem duas histórias, né? Eu vou falar as duas aqui porque eu não sei exatamente a verdadeira, mas eu tenho mais consciência de que a primeira é a mais verdadeira. Porque a equipe do National Geographic, ao mapear o mapa do mundo, o mapa mundi, eles faziam com uma caneta azul os pontos aonde eles iriam visitar. Então ficou chamado de pontos azuis, né? As blue zones. E posteriormente se entrelaçou isso com a relação dos cabelos azuis, né? Os velhos centenários, as pessoas centenárias têm o cabelo mais grisalho, mais tom de azul. Então essas duas conotações tem para essas zonas, tá? Então eu estou mais convencido, cada vez mais convencido de que nós precisamos pensar assim num espaço, numa cidade integrada, que convida as pessoas à prática de atividade física, à prática de caminhada, a práticas culturais, e que sejam espaços abertos para oportunidades para participação ativa do idoso nas mais variadas atividades, desde as econômicas, né, até as recreativas. Tá? Com isso, eu comecei, e desde 2014, como eu comentei anteriormente, nós começamos a fazer alguns estudos aqui em Florianópolis. Né? E aí eu queria comentar, e aí aqui registrar a professora Eleonora Dorce, do Departamento de Saúde Pública, que coordena o estudo de Floripa. Ele está disponível na internet, todo o site do projeto, o projeto EpiFloripa. E nesse estudo tem várias investigações que foram feitas. Né? Eu vou comentar algumas, porque também tem muito dado. Mas alguns dados bem interessantes que eu acho que para a nossa discussão aqui. O primeiro é que um idoso em Florianópolis, ele passa 75% do dia dele, quando ele não está dormindo, tá? Está dormindo, durante o dia dele ativo, 75% do dia ele passa em atividade física leve, que é fazendo uma caminhada muito leve dentro de casa, que é ou sentado, numa atividade sedentária, ou seja, 75% do dia ele está parado, num processo sedentário, atividade muito leve. E os outros 25% é que ele distribui numa caminhada um pouquinho mais rápida ou em alguma outra atividade que ele faz. Menos de 10% se envolvem realmente em atividades físicas formais, organizadas. Então, esse percentual é muito pequeno.
mas ele é reflexo em todos os lugares do mundo, né? O baixo engajamento de pessoas com atividade física, que é um dos pontos que as cidades, as zonas azuis vai mostrar, o movimento, né? E aí a gente podia pensar assim, como é que as cidades podem nos ajudar a movimentar mais os idosos? Essa é a grande questão. O que eu preciso fazer, ter numa cidade? E aí a gente começou a perguntar para os idosos a percepção deles sobre o seu bairro. E algumas coisas a gente encontrou associação, né? Então, por exemplo, locais, idosos que moram em locais que têm calçadas, né? A presença da calçada é um ponto muito importante. A existência de calçadas promove com que o idoso saia de casa e se desloque, né? E ao fazer esse deslocamento, ele não está fazendo só atividade física, ele está também interagindo, porque ele está indo na padaria, ele está indo no supermercado, ele tá se mantendo ativo, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental também. Então isso é extremamente importante. Então a gente estima que se ele conseguisse caminhar 20 minutos por dia, 20 minutos por dia é uma caminhada de 10 minutos de ida, 10 de volta. Durante 5 dias ele cumpriria mais ou menos 75% de uma recomendação adequada para a saúde, que são 150 minutos. Mesmo que seja caminhada, e vamos dizer assim, olha, a caminhada é muito leve, né? Mas mesmo a caminhada já tem efeitos de proteção para diversas doenças e para a saúde mental também. Então, veja só, presença de calçadas. Opa, Uma travou. percepção de segurança para a caminhada é extremamente importante. O que está relacionado com a percepção de segurança, por exemplo? Velocidade do trânsito, ou velocidade do tráfego nas vias. Uma sugestão feita pelos pesquisadores é de que zonas com alta densidade residencial, as vias não deveriam ter um fluxo, ou não deveriam ter uma velocidade de trânsito tão alta. Então, não deveriam passar de 40 km por hora. Isso estimularia as pessoas a caminharem mais nessas zonas. E os idosos se sentiriam mais seguros a transitar nesses espaços. Além disso, acesso a espaços verdes, acesso a parques e praças são outro ponto extremamente importante associado com maior prática de atividade física de deslocamento, maior caminhada, por exemplo. Eu falo na caminhada porque a caminhada é a atividade física mais realizada pelos idosos. E é aquela que mais facilmente nós conseguimos desenvolver numa cidade, por exemplo. Mas como é que eu desenvolvo essa caminhada? Primeira coisa, eu preciso de destinos para os idosos irem. Então, colocar idosos morando numa periferia muito distante dos destinos de interesse dificulta, porque aí ele precisa se deslocar numa grande distância para depois começar a sua caminhada. Então, duas ideias muito interessantes a partir das leituras. A cidade a capital francesa, né, que tem um projeto que chama-se Cidades de 15 Minutos. Acho que você já deve ter ouvido falar, né? É um projeto da prefeita eleita nesse ano de tornar a cidade acessível a todas as pessoas, incluindo aqui os idosos. E a ideia é o quê? Que se desenvolva dentro de um projeto urbanístico vários centros dentro da cidade. Que a pessoa tenha próximo da sua casa, num raio de 15 minutos de caminhada, acesso a comércios, serviços, que ela não precise se deslocar de carro tanto, né? Ou seja, ela possa utilizar essa caminhada. E isso talvez seja uma ideia muito interessante para a gente começar a pensar em outros lugares do mundo. Claro que talvez Florianópolis tenha algumas iniciativas, São Paulo tem outras iniciativas, tem vários grupos que já têm iniciativas, mas nós precisamos ampliar esse escopo de iniciativas. Eu acho que a ideia da França, especificamente de Paris, na verdade, sobre essa ideia das cidades de 15 minutos, eu acho que vale a pena para os pesquisadores brasileiros, vale para a gente pensar um pouco nessa ideia, né? Talvez aqui seja muito mais difícil de implementar por várias limitações que nós temos, mas eu acho que é um ponto importante.
Outros aspectos que nós precisamos pensar, eu acho que em relação ao envelhecimento. Construção de ciclovias, ruas saudáveis, ou fechamento de ruas temporárias dos carros, ou se fecham as ruas e se promovem dentro dessas ruas, né, interações sociais, sejam de atividade física, culturais. Existem vários programas. São Paulo, por exemplo, tem um programa de ruas de lazer, que é onde se fecham determinadas ruas e nesses espaços se promovem ações ou eventos. É extremamente importante haver nesses espaços a interação entre idosos e crianças, né? Que é um processo bastante importante. Essas ruas eu acho que são iniciativas que podem ser construídas em diversas cidades do Brasil e implementadas. A grande questão é que as cidades elas têm que acolher as pessoas. E hoje as cidades são feitas para acolher basicamente os carros, em termos de transporte, por exemplo. E você tem muito pouco dessas cidades acolhendo as pessoas para que elas possam caminhar, para que elas possam observar o que está no entorno delas e possam usufruir desse espaço, né? E aí a gente tem que pensar por que acontece isso, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de valorizar esses espaços, por exemplo, da caminhada? Porque a antropóloga Miriam Goldberg, ela fala que durante o período de pandemia está acontecendo o que ela chama de velhofobia. Não sei se o Roberto já tinha ouvido falar no termo, né? Eu também estranhei quando eu li a primeira vez, mas o que é velhofobia? Que durante a pandemia, os velhos, entre aspas, vou usar o termo que ela usou, os velhos são vistos como alguém que deve ficar trancado dentro de casa e não deve sair de casa, porque eles são um grupo de risco. Mas qual o impacto disso? Então, e isso passou pela fala de muitas pessoas dizendo o seguinte: olha, tranca todos os idosos em casa e quem não é idoso não tem muito risco, vai para a rua e vamos continuar a vida. Isso mostra o quê? Mostra uma desvalorização cultural, uma desvalorização social do idoso. Então, o idoso ele pode ser trancado e os outros podem caminhar ou fazer as coisas. O idoso ele não precisa fazer a caminhada dele, ele não tem necessidade de se deslocar, de fazer as questões da vida social dele. Então, esse é um ponto muito importante. Porque a cultura brasileira é a cultura da juventude. Nós temos a cultura do jovem. O Brasil é o país do futuro, o país das crianças. Então, nós temos enraizado a cultura do jovem. E nós temos a cultura de negar todo o processo que o idoso tem, né? Então, eu sempre falo para meus alunos um exemplo: olha, vamos sair para almoçar ou para jantar. Se tem um grupo de um idoso e uma criança, quem escolhe o lugar? Quem escolhe a comida? As, 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 as preferências da nossa cultura jovem dão muito mais poder para o que a criança quer do que o idoso vai falar naquele momento. Claro que isso não é uma regra, mas é mais para chamar a atenção de vocês, né? Porque essa é uma cultura do envelhecer, que é a cultura da inutilidade. Você não está servindo mais ao sistema econômico, você já está aposentado, você não está produzindo, então você agora pode ficar à margem desse sistema. Então, esse é um ponto importante. Exemplo disso é que o Brasil é o maior número de cirurgias plásticas do mundo, né? Disparado. Então, por quê? Porque a gente tem a cultura da juventude. Como é que nós revertemos a cultura da juventude? É mostrar para os jovens, para as crianças das escolas, para os adultos jovens, que é eles que serão os idosos. E quando eles chegarem na vez dele, como é que vai ser esse processo? Então, é preciso uma educação sobre o envelhecimento também, tá? Isso a gente não tem trabalhado muito pouco. E a cidade tem que mostrar isso. A cidade deixa claro, e quando, por exemplo, você vê um idoso dirigindo no trânsito e ele está meio lento, tá todo mundo buzinando, querendo passar por cima dele. E aí se passa, xinga, briga com ele porque ele está atrasando o trânsito, porque ele não está no ritmo dos mais jovens, né, que estão num ritmo mais acelerado. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre esses aspectos. E uma diferença bem interessante que tem, talvez, entre a Europa e o Brasil, né? A Europa, por exemplo, tem vários programas
vários programas, por exemplo, de auxílio para os idosos, né? Então, os idosos não têm renda, o governo paga aluguel, ou paga casa, ou faz uma série de contrapartidas. No Brasil, existem alguns programas de assistência, muito poucos, né? E boa parte das reformas que acontecem é para tirar direitos dos idosos, né? Não é para colocar direito para os idosos, é o inverso do que nós deveríamos estar fazendo. Mas tem uma diferença que eu acho bem interessante e que eu acho que é importante a gente pensar, né? Eu estou trazendo pontos para reflexão de quem está me assistindo aqui, que é o seguinte: na Europa, então, tem toda essa rede assistencial. No Brasil, o que está acontecendo? Boa parte dos idosos tem recebido os filhos de volta em casa ou os netos para cuidar, né? Por quê? Porque o idoso tem a renda fixa, que é da aposentadoria. Então, boa parte das famílias brasileiras são sustentadas pela aposentadoria dos idosos. Então, chega lá, tá aí, ó, o filho perdeu o emprego, a filha perdeu o emprego, os netos também estão com dificuldade, acabam morando todo mundo com o idoso. E o idoso passa a ser o chefe da família, num processo que é mais complexo ainda, né? Então, aqui então os filhos e os netos que vão para a casa do idoso, diferente em outros países que isso não acontece. Isso por um lado é positivo, porque ele vai ter apoio, vai ter pessoas com ele, mas tem um lado negativo, que ele perde toda a privacidade, todas as questões internas de moradia dele, né? Esses aspectos todos que eu estou levantando para vocês me fazem refletir muito que as cidades ainda podem evoluir muito. E de que forma que eu penso, estou finalizando aqui já, de que forma eu penso que a gente pode encaminhar isso? Eu acho que a gente vai ter eleição para prefeitos, a gente vai ter indicação para vereadores, eu acho que a gente precisa selecionar pessoas que estejam engajadas com o processo de transformar das cidades também, né? Que pensem essa cidade para as pessoas e não simplesmente para os carros, para determinados aspectos da economia. É preciso resgatar a cidade para a pessoa caminhar, para a pessoa se sentir bem, para ter uma vida saudável. Os 9 elementos que as Blue Zones trazem, eu acho que devem ser fundamentais e nós devemos buscar. Por fim, eu só queria deixar a minha mensagem final, que é o quê? É um outro livro que eu acho que é bem interessante. Ele não é de envelhecimento, mas ele chama-se O Nível. É um livro muito interessante que ele fala sobre as desigualdades. Eu acho que o maior desafio nosso hoje é tentar diminuir as desigualdades sociais, desigualdade de renda e outras. Eu acho que só dessa forma, não adianta você ter uma cidade rica se ela é desigual, porque a pessoa rica não vai usufruir de uma maneira muito boa esse recurso a mais que ela tem. Então, as melhores cidades do mundo são aquelas, as melhores cidades para se viver, são aquelas que são equilibradas, onde a diferença entre o mais rico e o mais pobre ela é menor, né? E eu fiz um exercício bem interessante, de procurar as cidades mais igualitárias do Brasil, né? E existe um relatório sobre isso, que mostra que 3 cidades da região sul do Brasil, Pomerode, que é em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, e Feliz, no Rio Grande do Sul, são as 3 cidades que a desigualdade é menor. E são 3 cidades com alto nível educacional, alta prevalência de idosos, e são cidades muito interessantes. Talvez nós precisamos a gente tem que conhecer melhor essas cidades e lutar, eu acho que para tentar deixar a nossa cidade um pouco mais igual, com mais chances de opção para desenvolvimento humano dentro dela. Roberto, eu fazendo essa reflexão final, acho que a gente tem um desafio grande, é complexo tudo, né? Mas eu acredito muito que a transformação comunitária, por meio da transformação dos bairros e das cidades, é um ponto extremamente importante para o desenvolvimento do envelhecimento saudável das cidades ativas. Ok, professor. Então, como o nosso tempo aqui no Instagram ele é limitado a 60 minutos, então a gente tem que correr um pouquinho para fazer as coisas na medida do possível. E eu gosto de fazer a live aqui no Instagram também, porque ele dá a oportunidade da gente fazer uma outra, né? E outra, e outra, e outra, e outras, né? Porque assim, na verdade, é que o Instagram a gente faz a introdução, digamos assim. A gente faz a introdução para chamar as outras partes do trabalho. Que daí
né, vão complementar as reflexões que o convidado traz para a gente. Mas vamos partir um pouquinho para uma pergunta. Tem uma pergunta, você falou, né, que é do livro Azul, a Renata Fernandes pede qual que é o nome do artigo, do estudo, né, que são as zonas azuis, do livro lá que você citou. E tem uma outra questão aqui também do Neto Hoover. Ele coloca aqui, abre aspas, interessante pensar em como o ambiente molda o perfil do idoso e como este perfil tem se alterado durante anos. Exatamente o que você acabou de dizer em relação às três cidades, né, de menor desigualdade no Brasil. Então, o que essas três cidades têm em comum? O que o perímetro urbano dela é, tem semelhanças, né? Quais são as características, né, geográficas, ambientais, né, e urbanas em si, que fazem com que essas três cidades se destacam em relação às outras demais do Brasil, né? E assim, professor, para você fazer uma síntese, eu preparei na sua fala, veio uma pergunta aqui, né? Que é, o que seria, assim, de uma forma bem sintática mesmo, o que seria uma vida saudável? Uhum. Bom, acho que quanto à primeira pergunta do Neto, eu acho, né, essas três cidades elas têm alguns pontos bem importantes. Primeiro, elas têm uma renda alta, né? Então, um nível de renda alta. E esse nível de renda alta ele é distribuído igual entre todos os cidadãos da cidade. Claro que tem diferença, mas a diferença é muito pequena. Eles têm pleno emprego, né? Ou próximo do pleno emprego. Então, todas as pessoas trabalham e têm remuneração. Isso é o primeiro ponto importante. Em relação às Uhum. características físicas, foi adotado diversas políticas públicas, como criação de ciclovias, parques públicos, museus, várias opções de destino que essas pessoas têm para fazer nessas cidades. E uma estimulação muito grande para a qualidade das coisas que são feitas e não somente para a economia da cidade, mas a economia gira a partir da satisfação que as pessoas têm. Tá? Então, essas são as características mais importantes. Não existe nada de muito mirabolante fisicamente nessas cidades ou de aspectos arquitetônicos. São cidades bem construídas e bem planejadas. São pensadas para a pessoa. Tá? Eu acho que essa é a grande mensagem. E para finalizar, acho que a tua pergunta ela é importante, assim, né? O que é uma vida saudável, né? Eu acho Uhum. que tem a ver muito com um dos itens que o Butler coloca, que é o propósito de vida. Né? Vida saudável, e aí a questão saudável às vezes é pejorativa, né? Porque o que é saudável, né? É muito abstrato, né? Você pode conviver com uma doença, mas ser uma pessoa saudável, se considerar uma pessoa saudável, então a perspectiva saudável é que você possa ter opções de escolha, a chance de escolha e a independência de fazer essas escolhas. Então eu penso no envelhecimento saudável, muito mais é assim, olha, você tem as opções e as chances para escolher. Então a cidade ela tem que dar as opções. A pessoa que vai determinar se vai adotar aquele comportamento ou não, mas ela tem que ter essa opção. E saudável tem muito mais a ver com o quão feliz essa pessoa se sente. Tem a ver com a felicidade dela, com a satisfação que ela tem, com as realizações que ela realiza, que ela tem na sua vida. Eu penso muito mais nisso do que somente da perspectiva física, que é a ausência de uma doença ou a ausência daquilo. Isso a gente já superou. Né? Tem a ver com a moradia, tem a ver com um lugar bom para se morar, tem a ver com emprego, com renda, tem a ver com os relacionamentos. Isso é ser saudável, né? É você sentir que a sua vida tem um propósito e que você está caminhando para esse propósito, está conseguindo atingir esse propósito. Eu acho que essa é a mensagem. E é isso que todo idoso quer, né? É tudo isso que a pessoa quer e todos que Uhum. nós queremos também. Professor, então, um minutinho aí para fazer o seu fechamento, que o nosso tempo está encerrando. Tá bom. Agradeço mais uma vez o Pós-Arc, fico à disposição, depois eu deixo o meu contato onde ficará gravado o arquivo e agradeço. Muito obrigado e obrigado a todos que ficaram assistindo aí. Nós que agradecemos. Em nome dos discentes do Pós-Arc, nós agradecemos a participação do professor Cassiano em contribuir com seus conhecimentos, né, com a sua experiência aqui como professor.
na live de hoje. E fica aqui mais o registrado, né? A, a uma próxima live, quem sabe, né? De falar de um tema mais específico, né? De interesse também do professor, que ele se sinta à vontade. Aqui, o nosso propósito é esse, é trazer o convidado e o convidado se sinta à vontade, né? Para falar algo que venha contribuir também com o conhecimento, né? Seja dentro da área da arquitetura ou fora dela, né? O importante é fazer com que a gente compartilhe esse conhecimento. Esse é o maior objetivo nosso aqui. Tá bom, professor? Então, em nome dos discentes do Pós-Arc, a gente agradece a tua participação e se sinta convidado para uma próxima live. Muito obrigado, Roberto. Um grande abraço para você e para todos. Valeu, obrigado, professor. Então, pessoal, lembrando que semana que vem a gente continua a nossa live, já tem o professor Rômulo Ribeiro, da FAO-UNB. Ele vai falar sobre mobilidade urbana, na pós-pandemia. Então, fique conosco, acompanhe as nossas redes sociais, siga a nossa página no Instagram e compartilhe. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos, seus familiares também, por que não, né? E sua participação é sempre válida, é sempre bem-vinda aqui conosco. Tá bom? Fique com Deus e uma boa noite e até a próxima live. Tchau!